Já foram 3 dias do novo decreto, onde a prefeitura decidiu limitar o número de passageiros nos ônibus, mas até agora nenhuma medida concreta foi anunciada. Enquanto isso, especialistas defendem uma revisão e até mesmo o rompimento do contrato do transporte público para garantir que o usuário seja atendido de forma adequada. Uma das 17 novas medidas para tentar barrar a disseminação do coronavírus na cidade é a limitação do número de passageiros no transporte coletivo. A medida passou a valer no novo decreto desde a última segunda-feira. Porém, até agora, o executivo não anunciou como essa limitação será feita. Uma reunião marcada para a tarde desta quarta-feira entre Prefeitura, Ministério Público e outros órgãos deve decidir os próximos rumos. Por enquanto, o que se vê é ônibus lotados. Aí veio nos servidores agora, os servidores veio lotado. Quando falaram que era para vir só um em cada banco, não, o servidor veio lotadinho. Não adianta. Ou vocês têm que falar com o prefeito, ou vocês têm que ir na empresa, você entendeu? Porque não está tendo jeito. Sempre lotado, direto. Tem que ir na porta da empresa, porque não adianta ficar aqui. Porque aqui, ó, nós aí está sempre trabalhando, tem que pôr ônibus na linha. Lotado, aglomerado, ó a quantidade de pessoas. Sempre assim? Cadê a redução? Cadê a redução de passageiros, né? Desde a pandemia, o consórcio pró-urbano está com a frota reduzida e vem alegando prejuízo financeiro. O próprio Ministério Público já pediu na Justiça que 100% da frota estivesse nas ruas. Para esse advogado, o problema envolvendo o transporte coletivo de Ribeirão é antigo e se agravou na pandemia. Para o especialista, a Prefeitura tem elementos para pedir a quebra do contrato. A retirada de parte da frota por parte do prestador de serviço foi algo totalmente irregular. Somente a Prefeitura poderia determinar, dentro de uma regra específica, o que seria feito, seria reduzir ou seria até aumentar, porque se olharmos os indicativos da saúde pública, a determinação seria menos pessoas dentro dos coletivos. Então, não tem maneira de fazer isso, a não ser colocando mais ônibus. Então, fizeram exatamente o contrário e quem fez foi o prestador de serviço e não o detentor do serviço, que é a Prefeitura. Essa irregularidade, por si só, poderia levar à quebra do contrato. A Prefeitura, ela como detentora do transporte, porque o transporte, na verdade, é ela que presta, ela contrata alguém para executar o serviço. Então, ela sendo a detentora, ela tem a obrigação de atender todos os requisitos de segurança e também de saúde pública. Nesta terça-feira, durante coletiva no Palácio Rio Branco, o prefeito Duarte Nogueira foi questionado sobre a situação do transporte e garante que não há elementos para a quebra do contrato. Existe um contrato, existem regras contratuais colocadas e a Transerp cumpre o seu papel fiscalizador e também como agência de controle para o cumprimento desses contratos. Quando ele é descumprido na forma das suas cláusulas, se faz comunicados e registros naturalmente. Portanto, não é cabível nesse momento qualquer tipo de cogitação de rompimento contratual. O contrato ele já está sendo inadimplido há muito tempo. Eu lembro sempre às pessoas que estão assistindo que não é necessariamente só o usuário que tem que ter interesse nisso. Porque neste momento, inclusive, que o consórcio cobra um valor da Prefeitura, todo munícipe está pagando. Então, isso reflete depois nos impostos. Então, o problema não é só do usuário. O usuário está recebendo menos serviço ou nem recebendo serviço. Só que todo munícipe vai pagar esse custo. Então, o contrato ele está sendo violado de forma dolosa, inclusive. Apesar de alegar prejuízos com a pandemia, o consórcio que explora o serviço há anos em Ribeirão já lucrou muito com o serviço. Para esse economista, uma auditoria nas contas poderia abrir a caixa preta. É uma concessão. E essa concessão é feita com base na promessa de cumprimento do serviço. Sabe aquela coisa, eu vou prestar um bom serviço, então eu ganho a concessão, eu vou definir o preço, e aí entram algumas coisas complicadas. Primeiro, esse problema não é de hoje, ele veio já de administração anterior. Então, a primeira coisa, se já veio com problema, talvez precise ser feita uma auditoria do contrato e algum tipo de aditamento. O segundo ponto, como já vem dando problema há vários anos, o que acaba acontecendo? No meu entender, não cumpriu algumas cláusulas contratuais. Então, seria uma pergunta:
Por que é que não se pode rescindir um contrato desse? A aglomeração nos ônibus traz revolta também para os comerciantes de Ribeirão Preto. Enquanto as lojas devem permanecer fechadas, a lotação nos coletivos continua. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão critica o atual formato. E uma das propostas nossas era que colocasse 100% da frota e com horários normais, para que não tivesse aglomeração, para que as pessoas pudessem ir trabalhar e voltar para casa sem ter aglomeração. Aí eu falei isso para o promotor, né, que o promotor inclusive incluiu na pauta, e o promotor disse, mas é que como o serviço de transporte urbano é uma concessão do município, o município é responsável. Se der prejuízo, o município tem que cobrir. Aí eu falei, bom, mas espera um pouquinho, e quando dá lucro, eles devolvem para o município? Aí ele sorriu, né, e disse, é assim que vai fazer. Quer dizer, ou seja, o prejuízo é socializado, agora o lucro é privatizado. Quando você não cumpre o contrato, tem penalidade. Agora, se o consórcio não cumpre o contrato, não tem penalidade, consegue na justiça se manter de qualquer forma, a gente vai ter que perguntar o que está acontecendo. Em meio a toda essa indefinição, a Câmara de Ribeirão Preto, que já aprovou um decreto legislativo obrigando a Prefeitura a colocar 100% da frota na rua, foi aceita como parte da ação judicial que é movida pelo Ministério Público. Inclusive, a juíza solicitou que fotos sejam anexadas ao processo para comprovar essas aglomerações. André Costa para o Jornal da Clube.